Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de recebê-lo, você aqui na nossa programação. É um prazer muito grande, né, receber você aqui. Eu acredito, não sei se é pela primeira vez, mas eu acho que você já teve uma vez ministrando, né? Teve uma vez ministrando, mas dessa vez diferente, para comentarmos um pouco aí sobre a sua história. Conhecemos há pouco tempo, né? Mas já sabemos que tem um lindo testemunho aí que estará contando para nós hoje, né? Amém. É um pouquinho de vida aí. Alguns anos já que estou aqui nessa luta. Graças a Deus, né, que eu aceitei a Jesus e sou muito grato a Deus por isso. Então, como o irmão Rodolfo estava falando aí, né, é um pouquinho da história, porque se for contar toda, né, irmão, é muita história, né? É verdade, é muita história, muito chão, né? 42 anos, então tem um pouquinho de história de vida para contar. Glória a Deus, né? Deus abençoe em nome de Jesus o irmão e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus aqui pela vida de todos que estão ligadinhos na sintonia da programação, e quero já aqui começarmos esse diálogo com o nosso amigo, né, irmão Marcos Machado, Deus abençoe. E quero aqui perguntar para você, meu irmão, o senhor é natural aqui mesmo, natural da cidade de Aparecida do Rio Doce, ou você é da região? Irmão, eu posso dizer que sim, que eu nasci em 83, na época que não tinha um hospital, né, para fazer parto, né? Então, aí eu fui nascido ali na cidade de Jataí, mas vivi a minha vida inteira aqui em Aparecida do Rio Doce. Então, basicamente, nascido e criado em Aparecida do Rio Doce, né? Já é natural mesmo de Aparecida, né? Então, já para nós iniciarmos aí, irmão, vamos acabar com essa confusão aí, né? Marcos Machado, Rodolfo, né? O porquê desse nome Rodolfo, né? O seu nome, como a gente já veio anunciando aí, é Marcos Machado, certo? Mas o porquê do Rodolfo? Boa pergunta, irmão. É um pouquinho complicado, mas é assim, quando eu nasci, né, minha mãe e minha avó queria pôr meu nome de Rodolfo Pereira da Silva. Essa era a intenção delas. E aí, meu pai é policial, hoje ele é policial aposentado, e ele andava muito, né? E aí, por uma dessas andanças, passou por aqui. Na realidade foi na cidade de Caçu, que nós morávamos lá, minha mãe. E aí, ficou com minha mãe e acabou engravidando minha mãe e foi embora, né? Que a polícia não para, né? Então... E aí, depois de 2 anos, eu já crescido, já com o nome de Rodolfo Pereira da Silva, e ele chegou de volta, né? E minha mãe conversou com ele para me registrar. Aí, não, registro. Mas eu só registro se for colocado o nome dele de Marcos Machado da Silva, porque o nome dele é Mário Machado de Oliveira, né? Para ficar meio parecido. Parecido com o nome do pai. Inclusive meus irmãos, quase tudo é com a letra M, né? Aí ele foi e registrou como Marcos e foi embora de novo. E assim ficou, né? Sou Marcos Machado da Silva, ficou só no papel. Eu já tinha 2 anos de idade e todo mundo conhecia como Rodolfo. E assim ficou. E eu fui ser conhecido como Marcos quando eu entrei na escola. Aos meus 6 anos eu entrei para a escola e aí tinha que assinar o nome de Marcos, né? Inclusive meus professores, meus colegas de escola me conhecem todos como Marcos, né? Poucos que me conhecem como Marcos Machado. Então aí uma história interessante, né? Eis aí então o resultado dessa confusão, o porquê aí de Marcos Machado e outros conhecidos de Rodolfo, né? Então tá aqui na igreja que nós só conhecemos como Rodolfo, né? E a gente não conhece aí como Marcos Machado. É difícil a gente identificar chamando por Marcos Machado, né? Mas então, irmão, o senhor também quase seguia o passo do seu pai, né? O senhor também já viu você contando uma vez que você também já serviu o exército, já em uma boa parte, né, na época de jovem, e uma experiência aí sem igual, né? Eu acredito que é uma experiência muito boa, né?
É verdade, mano. Eu servi o quartel com 18 anos, né? Para mim foi muito gratificante. Eu aprendi muitas coisas no quartel. Aprendi a hierarquia, né? Aprendi a respeitar mais o pai, a mãe. Porque no quartel não é assim uma coisa muito igual as pessoas acham, uma coisa assim muito ralada, muito difícil. Não, lá é mais a disciplina. Educativo, né? Educativo, isso. Então você tem que ter uma disciplina rígida, né? Mas foi muito gratificante para mim. Eu servi um ano que eu fiquei no quartel. Eu era atleta no quartel. Na época, o presidente deixou faltar verba, né, para as Forças Armadas e não teve engajamento. O engajamento é que você serve, né, entra lá e se você for bem qualificado, você fica para servir mais os outros anos. E na minha época não teve esse engajamento. Então entrou comigo 400 soldados e saiu os mesmos 400 soldados, por falta de verba para as Forças Armadas. Então foi esse o motivo aí de você sair das Forças Armadas, né? Muito bem, mas então vamos falar aí realmente já estamos conhecendo um pouco da sua história aí, de onde se veio, né? A sua naturalidade, mas vamos saber um pouco aí referente a sua vida, né? Como eu falei, já sei um belo testemunho que você tem e é honroso saber que você aceitou o nosso convite de vir aqui compartilhar. Que o propósito desse programa é justamente isso, edificar vidas através do nosso testemunho. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa história é motivo de vergonha, é motivo de guardar na gaveta e deixar quieto. Mas, na verdade, quando Deus nos dá um milagre, quando Deus nos dá algo para que possamos nos alegrar, também para que possamos compartilhar com os demais, para que uma pessoa que está, às vezes, passando por uma situação parecida, possa saber que tem solução, né? E agora eu gostaria que você pudesse comentar mais aí referente à sua vida, como que era a sua vida antes de aceitar Jesus e antes de você ter esse encontro com Cristo, como que era o seu relacionamento com os amigos, com a família e a sua vida na sociedade. Mas minha vida era um pouco bagunçada, né? Não era, como se diz, flor que se cheira, não. Eu era muito brigão, gostava da confusão, de uma briga. Assim que eu saí do quartel, né, e eu achava que era militar. O dono do mundo, né? Sim. E aí gostava da confusão. Comprava a briga dos outros, nem a briga era minha, eu comprava. E assim eu conheci o mundo do álcool, né? O mundo do álcool, comecei a beber. Assim que eu saí do quartel, eu comecei com uns 19 para 20 anos, quando eu tenho o quartel, até então eu não bebia. Aí depois eu conheci a bebida e após a bebida também, eu conheci as drogas também. Eu não acho vantagem nenhuma, né? Porque o que eu passei com a bebida e com as drogas, eu não desejo para ninguém, sabe? Que é uma vida de escravidão. A gente fica escravo do vício, do álcool, né? Das drogas. Eu usava droga quando eu bebia. E eu bebia muito, né? Então, só usava quando bebia, mas não parava de beber. Não parava de beber. Misericórdia. E assim, minha vida foi muito bagunçada, sabe? Eu conheci muita gente ruim, né? Como diz assim, hoje ruim, mas eu era também desse pessoal, né? Então, não foi fácil para mim. Era só briga em casa, né? Era mal visto perante a sociedade. Não era uma pessoa bem vista, né, aos olhos da sociedade. E para mim não foi uma época fácil, né, uma época boa. Na hora que a gente está bebendo, está usando droga,
parece tudo ser bom, né? Aos olhos da gente mesmo. A gente acha que está fazendo mal só pra gente. Fala, não, estou fazendo mal só pra mim. Ninguém, né? Se eu bebo aqui com meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. A gente pensa assim. Eu vejo muito isso, muitos colegas que eu tenho, né, que tá nesse mundo ainda. E fico muito triste, né? E torcendo para que um dia Deus possa tocar no coração deles e eles se arrependerem também e seguir o caminho que eu sigo no dia de hoje, né? Abrir os olhos deles também, né? É muito triste a gente ver isso, né? Que hoje é uma escravidão, parece que só vai aumentando mais a cada dia, né? A escravidão referente aos vícios, referente aí às drogas, a estar aprisionando o jovem, né? E quando essa época que você saiu do quartel, você falou aí dos 18 para os 20 anos, né? Nessa época, quando você casou, foi justamente na época dessa bebedeira, do vício, ou foi depois que tudo isso normalizou? Pois é. Não, eu casei, eu acho que eu já tinha 22 anos, se eu não me engano. Casei, conheci minha esposa, ela era bem nova, né? E eu já estava no mundo das drogas, do álcool, né? E conheci ela, nova, eu sem cabeça nenhuma, né? Não pensava muito, não tinha muita ideia, mas Deus sabe o que faz, né? Graças a Deus, Deus me colocou uma mulher maravilhosa no meu caminho. Até então eu não entendia, né? Eu era muito baguncento, fazia muito, aprontava muito com ela. Só por Deus mesmo, por ela estar comigo, né? E Deus me colocou ela no meu caminho. E eu acredito que isso, tudo que eu passei, tudo que eu estou até hoje, que eu passei, que eu acredito que eu passei no passado, foi para mim me fortalecer agora, foi para mim entender como que é a visão das outras pessoas no mundo, como que é a visão do cara que é viciado no álcool, como que é a visão do cara que é viciado na droga, como que é a visão de um cara que é bagunceiro, brigão. Então eu acredito que eu tinha que ter passado por isso para mim entender e passar para as outras pessoas e dizer para as outras pessoas o que eu passei e que tudo tem solução na vida. É verdade. É aquele ditado né, que Deus escreve reto por linhas tortas, né? Às vezes a gente até fica assim, mas começou tudo errado, mas de lá para cá veio tudo consertando, né? Então estava em linhas tortas, mas Deus escreveu a história certa, né? Sobre ele, fez tudo correto, tudo reto, em meio aos tropeços da vida, em meio, né, às dificuldades que havia enfrentando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E na época depois que você casou, que se relacionou, quem primeiro que aceitou Jesus? Você ou sua esposa? Ou ambos foram juntos? Então, não, foi assim, eu já estava no fundo do poço, eu já não tinha praticamente nada, porque eu perdi minha mãe morreu, faleceu nova, né? Eu perdi meu avô, também veio logo após, e meu tio também faleceu, então foi uma coisa assim, uma coisa atrás da outra, e isso me ajudou mais a entrar cada vez mais fundo no mundo das drogas, né? Do vício, do álcool. Se sentiu sozinho ali, né? Eu achava que na bebida, no álcool, isso ia suprir alguma necessidade, né? E, na realidade, isso não era só ilusão. Então eu já estava no fundo do poço. Minha esposa já estava... largava, voltava. Até então nós já estava largado, estava brigado, largado. E eu já não tinha mais nada, já tinha perdido praticamente tudo. Só tinha e tenho, né, minha irmã, meu tio que está comigo, que me dá um apoio, né? Mas na época, assim, eu já estava no fundo mesmo.
não queria saber de mais nada, trabalhava só por vício, né? E num dia, eu sentado no sofá da minha casa, na sala, naquele dia eu tinha usado droga naquele dia. E minha esposa, nós já estávamos separados e eu chamei ela para conversar. E nisso, quando eu chamei, antes dela vir, o Espírito Santo, Deus falou comigo, né? Falou para mim tomar um jeito, um rumo naquela situação, que não estava certo. E eu tenho uma Bíblia em casa, eu sempre tive. E peguei a Bíblia naquele dia e abri a Bíblia em cima de um salmo, acho que, se não me engano, o Salmo 142, que falava, né, de se arrepender, eu não lembro bem. Ter uma mudança de vida. Sim. E Deus tocou no meu coração naquele dia, foi para mim procurar uma igreja. E eu esperei minha esposa chegar, ela foi conversar e eu falei para ela, contei para ela. Esposa, na época nós estávamos brigados e era só uma conversa, tipo uma conversa normal lá. E aí eu falei para ela, ó, eu tô indo para a igreja e eu queria saber, né, se nós vai ficar separado, como é que é. Ela falou, não, você tá indo só por causa de que é para nós voltar, que isso não vai, você vai hoje, amanhã já não vai querer mais, tal. Eu falei, não, independente do que, se nós voltar ou não, eu vou para a igreja. Eu decidi que eu vou para a igreja. Ela, então tá bom. Mas até então nós não tínhamos voltado, né? Passou, acho que naquele dia não tinha culto. Não tinha culto. Aí eu esperei, no outro dia, acho que 2 dias depois, tinha um culto aqui na Assembleia de Deus, missão. E eu estava ainda, no outro dia eu não usei, não bebi, né? Aí no outro dia teve o culto e eu vim para a igreja. E eu já vim para a igreja já movido pela ação do Espírito Santo, já vim com o intuito já de aceitar aquele Deus, né? E sentei, quando eu entrei já na igreja, já fui tocado pelo Espírito Santo. Eu lembro que eu estava assistindo um culto e me emocionando com os hinos, com os louvores, e Deus tocando profundamente no meu coração, na minha alma. E aí, no término do culto, o pastor fez o apelo e eu aceitei, né? Jesus me aceitou, né? Ele me aceitou. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje, há 4 anos, tá? Servindo esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. E aí quando você veio, você veio só, ela não veio nesse dia. Justo, não, ela não veio não, ela demorou um tempo ainda para vir. Para acreditar realmente ali que havia uma mudança, né? Justo, isso. Glória a Deus. E agora o senhor é diácono da casa do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Aí para ver o que Deus faz na vida de uma pessoa, né? E ouvindo você falar, eu estava analisando que realmente é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, porque eu acredito que quantas pessoas que não já vieram tentando lhe aconselhar, tentando fazer com que você mudasse de vida, né? E ninguém conseguiu. E sozinho entre você e Deus, o Espírito Santo lhe convenceu de que aquela vida era uma vida errada, que você havia de ter uma mudança de vida. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu quero aqui, como eu perguntei como foi, né? E eu quero que você agora, neste momento, se você tiver algo a mais a acrescentar, referente ao sua conversão, o seu processo, eu gostaria também de perguntar para você como que ficou depois que você aceitou a Jesus, o seu como que eu posso dizer, o seu comportamento ali com a família, o seu relacionamento com a família, que você falou que estava aquele processo de separação, de briga, né? E como que ficou após você ter essa mudança e esse propósito, esse novo propósito no coração? Bom, Emael, como tudo na vida, né? Com Deus tudo fica bem, né?
Então, no começo foi bom demais, até hoje mas quando você está no começo, na sua fé, você ainda está naquele Primeiro amor ali. primeiro amor, é muito lindo, é muito gratificante. E logo após, né, quando minha esposa também veio e aceitou também, né, Jesus na fé, também eu fiquei muito feliz, E logo minhas filhas também, né, todas aceitaram, né. Então isso para mim não tem preço, isso nada paga, né, em saber que minha família, eu, minha casa, minha família, vamos morar no céu, né? Estamos no caminho do Senhor. Glória a Deus, né? Aquilo que disse ali Josué, né? Josué, quando tirou o povo do Egito, o povo ali todo torto, ele disse: olha, se vocês quiserem servir os deuses lá do Egito, fique à vontade, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É verdade, mano. Então, isso para mim é muito gratificante. Só Deus mesmo para fazer, né, o que Ele fez na minha vida. E eu tenho certeza que quem estiver me ouvindo, algumas pessoas que estão aí no mundo, estão perdidas, que tudo tem solução, que há uma saída para tudo. Mas a única saída que tem, de verdade, é o Senhor Jesus Cristo, né? É a palavra de Deus que nos liberta, que nos salva. Glória a Deus, é verdade, isso é uma grande verdade, né? Já complementando aí, o senhor começou a falar, gostaria que você virasse realmente assim para uma pessoa que está lhe ouvindo, que às vezes vive neste mundo que você viveu. Deixe uma palavra para essa pessoa que possa mudar a situação, algo que venha solucionar o problema dessa pessoa. Então, meu irmão, eu acredito que Deus tinha um propósito e tem um propósito na minha vida, né? Que não só estou aqui por acaso. Se Ele me pôs aqui hoje, é para mim engrandecer Ele, porque o que Ele fez na minha vida, o que Ele transformou, é só por Deus, só por Ele. Eu quero dizer que para quem acha que não tem jeito, acha que não tem solução, acha que as drogas, acha que o álcool é a solução que vai suprir a sua necessidade, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tem jeito, tem solução. Você tem um Deus que tudo pode. Ele que vai suprir a sua necessidade. Ele vai te ajudar, Ele vai te curar. Ele faz tudo o que você precisa. Tem lutas? Tem. Não digo que não, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, com Deus, você pode tudo. Tudo. Se você crer e tiver fé, você pode fazer tudo. A sua vida pode mudar. Você acha, não tem jeito mais, não tem solução mais. Tem sim. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você depois vai me contar. Eu quero ouvir o seu testemunho depois. Você me falou isso e isso. E eu aceitei Jesus e hoje estou aqui para dar o meu testemunho. Né? Glória a Deus, né? Com certeza ouviremos testemunhos de pessoas também que foram edificadas sobre cada testemunho, né? Sobre principalmente essas palavras. Porque o interessante, é uma coisa que nosso pastor João Parreira sempre fala, e às vezes quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente não quer acreditar. Mas ele sempre fala que aquilo que a gente está passando permissão de Deus para que futuramente a gente possa edificar vidas, aconselhar pessoas através de uma situação parecida, né? E às vezes quando a gente está passando por um processo assim, a gente não quer acreditar, né? Quando a pessoa fala, você está ali na prova e a pessoa diz assim, não, mas calma, irmão, vai passar. Lá na frente você vai testemunhar para alguém, você vai saber aconselhar.
Aí a gente só vira, rapaz, só está falando isso para levantar o meu ânimo, né? Só para levantar o meu astral. Mas aqui a gente realmente vê que o nosso Deus trabalha e que o nosso Deus muda a história de pessoas que acham e pensam que estão perdidas. Igual você falou, que não tinha mais solução, aparentemente, não tinha mais jeito. Mas de repente teve um encontro com o Senhor e o Senhor mudou todo o cenário, né? É verdade. Eu acredito, e está na Bíblia, que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado para tudo. Então, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Talvez você tenta com a pessoa, você está lutando com a pessoa e aquela pessoa não está abrindo os olhos espirituais, mas não desista, porque há um tempo para todas as coisas e o tempo dessa pessoa vai chegar e ela vai aceitar Jesus e vai morar no céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você que está aí nos ouvindo neste momento, você quem sabe que tem o seu testemunho também de vida para nos contar, fique à vontade, né? Entre em contato conosco para que possamos também estar lhe recebendo aqui no estúdio para contarmos a sua história, né? Quem sabe você que é de outra cidade, que não tem como vir, escreva-nos a sua história, estaremos aqui transmitindo a sua história, o seu testemunho. Não precisa ser um testemunho de história que nem do irmão Rodolfo, mas pode ser um testemunho de uma bênção alcançada, de um milagre recebido por noites mal dormidas, que o Senhor lhe deu a vitória, que nós estaremos aqui transmitindo também esse testemunho, né? Fique-se à vontade para estarmos mandando a sua mensagem, para estarmos organizando aí a escala de estarmos transmitindo aí os testemunhos de cada irmão, né? Quero agradecer aqui o irmão Marcos Machado por essa participação, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero dizer para você, meu amigo, irmão que está ouvindo, você quem sabe aí, que ainda não sabe, o nosso irmão também é pintor, né? Pintor profissional, um dos melhores aqui, né? Amém. É tudo para honra e glória de Deus, né? Então Deus capacita, né? E faz a gente trabalhar cada dia melhor. Mas tudo é para a honra e glória dele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bom, né? Irmão Marcos aí, Machado, a gente conhece o trabalho dele, é um pintor profissional aqui da nossa igreja, né? Que aí sempre está pintando aí a nossa igreja. E também você que, quem sabe, deseja aí fazer um trabalho na sua casa, você que deseja fazer uma reforma, que vai pintar, chame o irmão Rodolfo, porque é um profissional excelente, né? E eu quero dizer para você, você não vai se arrepender. Então chame aí o nosso amigo no nosso WhatsApp, no WhatsApp dele, né? E fique à vontade aí, irmão Marcos, para divulgar aí o seu trabalho, divulgar o seu contato para a pessoa que quiser contratar o seu trabalho, entrar em contato com você. Fique à vontade. Amém, irmão. O telefone de contrato é o WhatsApp 64 984 61 5779. Pode nos ligar aí que nós fazemos orçamento e vamos fazer da melhor forma possível. Glória a Deus. E pode falar que foi ouvido no programa Adorador por Excelência, né? Amém. Vai ter um preço aí bem bacana, né? Vamos ver. Deus abençoe então, irmãos. Marcos Machado, sua família, sua esposa, irmã Ayla, né? Deus abençoe suas filhas. São bênçãos de Deus, uma família linda. Deus continue abençoando seus passos. E eu quero dizer para você, não desista, né? Sempre persista, porque os propósitos e os projetos que Deus tem para a sua vida só estão se iniciando a se cumprir, né? Às vezes a gente acha que as promessas do Senhor têm se cumprido em nossas vidas, mas não é só aquelas que às vezes a gente ouviu lá atrás. A palavra do Senhor, a cada dia ela vai se renovando e as promessas do Senhor vai se restabelecendo sobre as nossas vidas. Eu acredito que mais bênção vem por aí, em nome de Jesus. Amém. Sou muito grato, primeiramente, a Deus, né? E saber que minha família está no caminho certo. E sou grato ainda por saber que eu tenho no meu coração que mais e mais familiares, né, membros da minha família, ainda vão estar no caminho do Senhor Jesus. Né? Glória a Deus, né? Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu agradeço de coração. Amém. Eu que agradeço, né? Sou grato primeiramente a Deus
e ao senhor também por ter me convidado e ter deixado eu ter essa oportunidade de falar um pouquinho, né, da minha história.